Olá e vamos a mais um vídeo da série Explorando Aberturas. Hoje nós vamos olhar uma variante específica do repertório que eu estou jogando na série Jogo Rápido, que é o ataque índio do rei, defesa índia do rei e defesa pique contra E4, mas nós vamos ver hoje uma linha do ataque índio do rei. Eu vou colocar aqui no Chess Games em Openings, vamos localizar a posição. Pode ser por E4, né? Então vou dar aqui como seria a ordem de lance via E4. Já poderia jogar D3 aqui e pode haver uma transposição. Seria jogar aqui cavalo C6, G3, e aí vem um fianqueto, uma estrutura de siciliana, que geralmente na siciliana você vai jogar contra linhas fechadas, né? Pode sempre jogar esse sistema de fianqueto. Vamos colocar aqui cavalo F3 e D6 e não E6. Então essa estrutura aqui, roque, cavalo F6, cavalo de BD2. Ou outras opções, podemos explorar também, chegar a essa posição e jogar o lance C3, né? Mas vamos ver pela ordem cavalo F3 como essa posição é atingida. Como existem muitas transposições, se você vê um lance que é parte do sistema, como G6, ele pode ser jogado antes de outro, como C5 ou cavalo F6, que também fazem parte do sistema. Se jogar D5 já vai ser uma estrutura independente, vai ser outra estrutura. Vamos colocar o lance de C5, que é bem recomendado para jogador de siciliana. Eu venho aqui com o ataque índio do rei, o outro joga cavalo C6, bispo G2 e joga G6 agora, e não D5. Ou cavalo F6. E aqui eu não jogo inglesa, jogo roque, bispo G7 ou cavalo F6. É que com o cavalo não desenvolvendo muito rapidamente, sobra ainda a opção de jogar E6 e cavalo de G7 ou E5 e cavalo de G7. Mas aqui temos a nossa posição bem específica. Olha só, cavalo F6. Vamos partir dessa posição aqui, que ela tem uma boa estatística para as pretas. É uma linha que me preocupa. Partidas notáveis, já aparece aqui uma do Averbach ganhando do Geller de pretas. Então essa aqui é muito importante. Talvez essa posição aqui seja mais completa. Olha só, aqui igualou a estatística com o lance C3. Vamos garimpar, tem aqui Smysl Botvinnik, que é uma partida que eu já citei, né? Vou abrir em novas guias, mas eu vou dar aqui uma busca nas 209 partidas aqui. Essa aqui eu acho que eu conheço, já vou abrir em nova guia, depois eu vou mostrar essas partidas. A gente vai primeiro pelo nome, essa aqui eu já separei. Depois que vemos as vitórias, começamos a ver empates e derrotas, mas primeiro as partidas mais inspiradoras, né? Temos aqui o Fischer, sempre é uma inspiração ver uma partida do Fischer. E nós vamos ver de uma forma rápida, que é a maneira que eu recomendo na hora que você está garimpando. Passa a partida para ver o jeitão dela, né? E ver se ela satisfaz. O Anderson jogou, vamos pegar aqui um jogador mais moderno. Temos aqui Botvinnik Petrosian, que foi um empate. Essas partidas são muito úteis para a teoria. Hort, que foi um fortíssimo jogador. Vou abrir essa aqui também. Reshevsky aparece aqui, né? E vamos dar só uma olhada aqui, separar por vitórias de brancas, já que queremos nos concentrar primeiro nas vitórias para inspiração. Reshevsky aparece aqui vencendo também, né? Bom, separei algumas partidinhas, vamos dar uma olhada. Esse é o momento inicial do garimpo. É uma visão geral, você encontra alguns bons nomes, né? Mas eu vou mostrar antes uma outra ordem de lance que era empregada pelo Fischer quando enfrentava cavalo F3 e vinha o ataque índio do rei. Ele costumava fazer de forma simétrica. Vamos ver se aquela lá vai
que a gente separou do Fischer vai ser por essa ordem de lance. Ele fazia tudo idêntico até esse momento que ele decidia. Se o jogador jogasse A4, ele jogava C5. E se o jogador jogasse C4, ele jogava E5. E aí é uma posição da inglesa. Então, a partir dessa posição, o Fischer encontrava uma forma de desequilibrar a estrutura, né? E aí temos mais uma vez a nossa posição base aqui, e as partidas aparecem, já apareceu aqui Smyslov-Botvinnik. Então vamos começar com essa Smyslov-Botvinnik. Vamos dar uma olhada bem rápida. Então, olha só, aqui o Botvinnik já joga o C5 nesse momento, ótima opção. Vem o E4, cavalo C6, cavalo de BD2, D6. Temos aí a nossa estrutura, a nossa tabia. Vamos ver o que é que o Smyslov jogou. Jogou A4, já contendo ali. Cavalo E8 foi o plano do Botvinnik para facilitar aí o F5. E ele quer jogar cavalo C7, cavalo E6 em alguns casos. Cavalo C4, E5, já vem com F5. C3 e veio com F5. Olha aí, vamos ver como o Smyslov tratou essa posição. Ele jogou muito bem aqui, já é uma ideia aí do C3. Ele jogou B4, então temos uma ideia de sacrifício aqui. Se tomar vai ter um dama B3, né? Não sei nem se é um sacrifício, mas ele conseguiu então uma expansão na ala da dama com C3 e B4. Vamos guardar para o arsenal de ideias. F toma E4, D toma E4, agora já tem uma coluna aberta, o peão de D6 ficou atrasado. O que será que o Botvinnik ganhou nessa variante, né? Veio o bispo E6 atacando o cavalo, cavalo se dirige a D5, cavalo captura B4 agora, torre B1, A5 e veio o bispo A3. Muito comum esse tipo de gambito na inglesa, simétrica principalmente, em que depois vem uma pressão e acaba recuperando e mantendo a coluna aberta. Aqui ele já recupera, né? Veio o bispo ali, torre B6, pressão no peão fraco, continua a pressão, veio esse, torre toma, dama E8, torre E1. E olha como é que ele vai vencer, só a colocação de peças, cavalo G5, e agora um lance fantástico, bispo F1, para trocar o bispo de casas brancas, e depois disso torre cheque, torre A8, dama F3 ameaçou mate em 2, defendeu com dama C4, torre D7 ameaçou H7 e o Botvinnik abandonou. Bom, então temos o nosso primeiro exemplo. Podemos tirar a ideia do C3-B4, né? Você não precisa memorizar a partida, mas lembrar de certos procedimentos, é o que eu chamo de arsenal de ideias, né? Você ir guardando ideias, então C3 e B4 é uma ideia que a gente vai guardar. Vamos ver mais partidas. Essa aqui, eu acho que ela me impressionou quando eu vi, que ele joga muito posicional, o Petrosyan, já joga D3 aqui no segundo lance, e acabamos aqui na estrutura importante, que é essa aqui, essa tabia. Vamos ver se o Petrosyan jogou A4 como o Smyslov. Jogou A4. Então olha só, temos o Smyslov, temos o Petrosyan, se não me engano o Engine dá A4 também. Com isso a gente vai fixando a teoria, porque a partida do grande jogador, se a gente olhar com atenção, esses lances vão ficar mais marcados, e assim a gente vai memorizando a variante. Jogou o cavalo aqui em C4, torre E1, veio o cavalo G4, C3, essa é a estrutura, H6, dama E2, rei H7, tá meio preocupado aí com o Petrosyan, né? Cavalo de FD2, um detalhe que eu comentei já em um dos vídeos, esse bispo, tanto na Índia do Rei como no ataque Índia do Rei, tem uma tendência a ficar bastante tempo aqui sem você ter pressa em desenvolver, em colocar em alguma outra casa na mesma diagonal. Ele tem uma ação na diagonal e a torre em A1 ela tem uma função ali, né, de retenção. Então, por enquanto,
ele pode fazer manobras como cavalo de F, D2, veio o E4, ele jogou F4, olhando só para a estrutura de peões, peão toma, ele toma de peão, olha que estrutura boa, cavalo volta, cavalo F3, bispo G4, cavalo E3, não pode tomar em E4 porque tem cavalo G4, vem aqui e ele joga cavalo H4, defendeu E4, quando toma ele toma de dama e vai conquistando aí as casas brancas. Essa troca em H3 foi muito superficial. E aí o Petrosian, olha só, dama C2, ameaçou E5. Vem a defesa, ele ataca D6. Vem cavalo E8, ele liga agora as torres, dama C6, torre A2 e traz a outra torre. Super proteção, né? Um conceito nisovitiano. Ele foca em E4, todas as peças aí reforçando esse ponto. Vem B5 só para estragar a estrutura. Cavalo E3. Bispo C1, olha aí uma vantagem desse bispo. Volta tranquilamente defendendo o contra-jogo aí na coluna. Vem bispo F6, ele volta. C4, rei G2. Volta H4. Vai com tranquilidade aqui o Petrosian, torre D1, E5, finalmente ele dá uma avançada aqui, peão toma, dama E4. Bom, aqui ele calculou um pouco, né, mas ele viu que estava tudo muito aberto. Se peão toma, dama toma, né? Torre C5 tomou de peão, dama C6 para trocar. Ele permite a troca, parece uma partida do Fischer, que esse peão de C4 fica fraco. E o Fischer vai buscar esse peão. Aqui, defendeu, ataca mais uma vez. Cavalo toma, descrava. E olha só, não precisa dizer mais nada, né? Ganhou um peão, manobrando com tranquilidade. Vai ganhar daqui a pouco outro peão. Atacou E6. Bem posicional, né, o Petrosian. Olha só como é que ele vai montando as posições e coordenando e fazendo plano aí fantástico. Aqui ele simplifica. Se torre toma, vai ter mate ali na coluna, né? Se torre toma C3, ele dá cheque, outro cheque, torre F8 vai ser mate. Então tem que aguentar aí 2 peões passados e aí já dá para abandonar, né? Abandonou aqui. Bom, já temos 2 partidinhas, mais uma aqui. Bom, vamos ver aqui essa que o Fischer jogou de brancas. Olha só ele enfrentando a mesma posição que ele jogava de pretas e ele jogou A4. Torre B8, cavalo C4, B6, E5. Joguei uma parecida, só que tinha alguns detalhes diferentes. Aqui ele ganhou o par de bispos. Então olha só uma ideia, jogar o A4, cavalo C4 e, se der, você tem a ideia do E5. Ameaça um duplo e ganha o par de bispos. E vamos ver se ele ganhou por causa do par de bispos. Está mantendo. Aconteceu ali uma debilidade, ele segura. As casas brancas estão bem fracas. Segura, faz algum profilático. Troca as damas. Tem um bispo mau ali, ele vai para o final. Foi difícil para o Fischer, né? Olha só, abrindo a posição por causa do par de bispos. E vai jogar esse final fantástico aí. Vai ter um C4 e ele ganha aquele peão. E simplifica. Olha a posição bispo bom contra bispo mau. Exemplo fantástico. Descobrimos, né? Aí já era, né? Já tomou 2 em cada ponta. Isso foi uma partida de 57. Ele tinha 13 anos nessa época. Foi quando ele ganhou lá do Donald Byrne. Mais uma olhadinha aqui nessa aqui do Hort. Olha só, a mesma posição, A4. Então já adotei o lance A4 vendo essas partidas. E um pouquinho diferente aqui os planos. Chega uma hora que as pretas abriram.
Essa é uma estrutura também, né, que aparece na Índia do Rei. Se tomar em D3 vai ter algum lance como cavalo de F, que ataca F7 também, né, vai ser desastroso. E aí só jogou essa posição, olha, com jogo na ala da dama também, né. Prejudicou ali a estrutura. E aqui ganhou uma qualidade. Tem um bispo caindo aqui, tem um bispo caindo ali. E é a qualidade de lasca essa posição. Só que tem muitas fraquezas, né? Peões ali estão fracos. Ele melhora o cavalo, dá um cheque, toma um peão. Toma aqui, avança. Avança e ameaça é 6. Evita é 6. Ameaça a torre e ameaça em F6. Olha que bonito aqui esse jogo, né? Aí toma lá, cheque, vai ter que cobrir, toma com cheque, já toma mais um e abandona. Muito boa. Pegamos aí mais uma ideia, né? De jogar também na ala da dama, né? Com dama B3. Dama B3 pode ser uma boa casa, dependendo da situação. Aqui a torre já tinha saído, deixou F7 fraco. Ele com A4, cavalo C4 preparou um E5 e também ficou com ideias aqui com A5 que acabaram acontecendo. E essa ruptura aqui, sempre a gente tem que olhar por estruturas de peões, né? Fazer o estudo de aberturas pelas estruturas. Aqui é uma estrutura que, se você joga Índia do Rei, vai estar familiarizado, né? Uma estrutura que teve o E toma D4 lá na Índia do Rei. Corresponde ao E toma D5 aqui. E essa é uma estrutura chamada Muro de Boleslavski. Tem um jogo dinâmico, tem uma fraqueza em D3, mas também é um peão que domina casas, pode ser avançado, tem várias funções. E também, muitas vezes, tem essas armadilhas. Então, a partida do Kasparov que ele sacrifica esse peão da estrutura de Boleslavski contra o Karpov e deixa todas as peças do Karpov na primeira linha. É a mesma estrutura que estamos vendo aqui nessa posição. Então vamos para a última selecionada, uma partidinha do Reshevsky. Então, olha só como é que a ordem foi diferente, mas a gente sabendo da estrutura vai se guiando. Ele jogou torre A1 aqui, não o A4. Jogou um pouquinho diferente o Reshevsky. Levou o B5, né? Não jogou o A4 muito rápido. Veio para cá. E agora veio com A4. Tomou, torre toma A4. Será que essa tomada foi o melhor? Talvez o B4, né? B4 fosse o lance. Quando toma, tem um problema na estrutura. Tem muito esse tema no ataque do rei, da estrutura ficar um pouquinho fraca, né? Aqui atacou a torre, voltou, dobrou, trocou. Bispo de casas brancas agora dominante, né? Pelo menos dominando a casa D5. Se abrir a posição, o bispo vai jogar. Então, esse bispo, apesar de mal, no momento, ele também é profilático, ele está segurando o jogo, né? Vai jogar um F5 aqui, deixar esse bispo virar um monstro, então ele tem ação profilática. Isso acontece na Índia do Rei também. A presença desse bispo intimida vários lances, né? Então ele joga o F4 e deve passar a torre para F1. Jogou F5, aproveitou a possibilidade de abrir essa diagonal, né? Trocou e jogou torre F1. Então ele direciona agora o ataque para a ala do rei, conseguiu fazer F5, tudo fica muito difícil. Jogou H4 para evitar um G5. Vem cavalo C7, dama A4. Ameaçou o que? G4, não vai poder tomar em H4 porque caiu o cavalo, né? Mas o adversário já abriu, ele tomou ganhando um tempo, veio para cá, tomou de torre, estrutura excelente, atacou D6. Bom, essa partida aqui foi bem tranquila, né? Aí ganhou o peão. Mas a gente nota também que tem uma dose de jogo posicional muito forte, né? Não é porque chama ataque, né, que você vai fazer ataque ao rei, né?
chama ataque porque é de brancas, é uma versão da Índia do Rei, só que de brancas, então ataque Índia do Rei. Mas olha só, jogou um final aqui com um par de bispos, no momento 2 peões a mais e ataque, né? Tirou, atacou o cavalo e abandona porque ameaçou torre C8 também. Então vimos aí 5 exemplos. Eu vou deixar o link dessas 5 partidinhas que vimos aí na descrição, mas esse é o processo, a gente se alimenta um pouco de partidas. Daqui foi meio rápido, mas eu posso pegar, por exemplo, uma partida dessa, posso pegar o PGN, levar para outro meio, tentar ler os comentários, citações de livros, variantes, né? Aqui temos poucos comentários nessa partida, né? Mas muitas vezes tem referências para algum site ou cita algum trecho de livro. E o ideal é pegar essas partidas mais importantes e ver com análise, de preferência dos próprios jogadores, né? Se não me engano, essa partida tem no livro do Smyslov, não aquele amarelinho eu acho que não tem, mas tem uma versão em inglês com um pouco mais de partidas, né? Com acho que 120 partidas, 125 partidas do Smyslov. Então lá tem essa partida comentada. Então é isso, seguiremos assim pouco a pouco, explorando, tirando uma lição, vai testar, aprende mais alguma coisa. E se você tiver um livro sobre abertura, é bom para consultar, para ver uma partida, mas não coloque assim um tipo de estudo que você tem que estudar aquele livro de ponta a ponta, depois fazer 10 horas de exercício, depois vai jogar no próprio teste, né? Quando você joga uma coisa que você nunca jogou, já está sendo parte do estudo. Você está testando para ver como se sente e depois tem um material para você pesquisar e já consertar alguma coisa. Então aqui, dessas partidas, eu tirei que numa posição similar eu vou jogar o A4, foi o lance que eu já defini para o repertório. Então é isso, seguiremos aí com mais vídeos da série Explorando Aberturas, que eu vou olhar uma variante específica, e a nova série Repertórios eu vou falar do repertório inteiro. Pode ser que eu tenha mais um vídeo aí ainda sobre esse repertório dentro da série Repertórios para dar mais alguns detalhes sobre esse repertório que eu estou testando e estou gostando de jogar. Ele é bem automático, né? Você joga já decidido quando você entra na partida. Então é isso, até o próximo vídeo da série Explorando Aberturas. Até lá, valeu!